Você já sentiu que, por mais que se esforce para controlar tudo, as preocupações só aumentam e roubam a sua paz? Vivemos em um mundo que nos enche de ansiedade, que grita que se não resolvermos rápido, tudo pode dar errado. Mas hoje quero te perguntar: o que aconteceria se você parasse de lutar sozinho e confiasse plenamente em Deus? O que aconteceria se você soltasse a preocupação e entregasse a Ele cada carga, cada medo, cada incerteza? Não estamos falando de ignorar seus problemas, nem de uma fé superficial. Estamos falando de uma transformação profunda que começa quando você decide confiar com todo o seu coração e permite que Deus seja quem haja. Te convido a deixar nos comentários a frase: hoje decido soltar minhas preocupações e confiar em Deus. Número 1. Transformar a preocupação em oração agradecida. Olha, hoje quero falar com você sobre algo que toca a todos nós. Quantas vezes você já sentiu que a preocupação rouba a sua paz? Filipenses 4 nos dá uma chave preciosa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Perceba como Paulo não apresenta isso como uma sugestão, mas como uma instrução clara. Não andem ansiosos. É como se ele estivesse dizendo: mude o foco agora. Não deixe que a ansiedade seja sua dona. E o mais bonito é que não se trata de uma espera passiva, mas de um movimento ativo. Leve tudo a Deus, mas faça isso com gratidão, confiando que Ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja o resultado. Quando você ora, quando realmente para abrir seu coração a Deus, algo incrível acontece. É como uma troca divina. Você chega carregando uma mala cheia de preocupações, dúvidas e medos. E Deus, em seu amor, a troca por uma paz que você nem consegue explicar. A súplica sincera, esse clamor da alma que reconhece: Senhor, eu sozinho não consigo, não é um sinal de fraqueza, é a linguagem dos filhos que dependem de um Pai poderoso. E não há pedido pequeno demais ou grande demais. Paulo diz: em tudo, todos os pedidos. Tudo importa para Deus. Até aquilo que às vezes pensamos ser insignificante e dizemos: não, isso eu resolvo sozinho. Não, amigo, amiga, tudo. E aqui está o segredo mais lindo. Quando você ora agradecendo desde já, mesmo sem ter a resposta em suas mãos, você está demonstrando que confia no coração de Deus mais do que nas circunstâncias. Agora, a paz que Deus dá não é como a paz que o mundo entende. Não é simplesmente a ausência de problemas. É a presença viva dele no meio de tudo o que você enfrenta. E observe bem, o texto diz que essa paz guardará nossos corações e mentes. Essa palavra guardar, no original grego, traz a ideia de um soldado que vigia uma cidade. Imagine, o próprio Deus montando guarda ao redor da sua mente e das suas emoções. Não é impressionante? Enquanto tudo ao redor pode estar agitado, por dentro sua alma permanece tranquila. E isso, acredite, não passa despercebido. As pessoas ao seu redor percebem. Elas veem essa paz inexplicável e começam a se perguntar: como pode ter tanta calma no meio de tudo isso? Quando você faz da oração agradecida um hábito e não uma exceção, sua forma de reagir aos problemas muda completamente. Você já não corre primeiro para o medo, nem se deixa levar pelo pânico. Seu primeiro impulso passa a ser orar. Orar, suplicar, agradecer. É como reprogramar o seu espírito para que, em vez de se preocupar, você se conecte imediatamente com Deus. E cada vez que experimenta essa paz sobrenatural, sua fé se fortalece. Na próxima vez que vier a tempestade, você vai lembrar: Deus me guardou antes, Ele fará de novo. E não é só você que cresce, você também edifica outros quando compartilha seus testemunhos dessa paz que não se explica, apenas se vive. Então, se hoje você quer começar a viver essa transformação, eu te convido a colocar em prática este triplo passo.
Ore, suplique, agradeça. Cada vez que algo inquietar você, respire fundo e faça isso. E se quiser dar um passo a mais, mantenha um diário onde você anote suas orações e seus momentos de gratidão. Você vai ver como isso se transforma em um testemunho escrito do cuidado de Deus na sua vida. E não caminhe sozinho nesse processo. Convide alguém de confiança para orar com você. Compartilhar cargas multiplica a fé e desmonta a solidão. Porque quando aprendemos a trocar a preocupação por oração agradecida, a ansiedade perde seu poder e a paz de Deus começa a reinar em nosso coração, guiando-nos a uma vida de vitória, uma oração de cada vez. Número 2. Se Deus alimenta as aves, como não cuidará de você? Deixe-me te perguntar algo. Quantas vezes você perdeu o sono pensando no dinheiro, na comida, em como vai resolver o que está faltando? Jesus, com toda a ternura de um pai amoroso, mas também com a firmeza de alguém que conhece o nosso coração, nos diz em Mateus 6. Por isso lhes digo, não andem ansiosos pela sua vida, quanto ao que comerão ou beberão, nem pelo seu corpo, quanto ao que vestirão. Perceba que não é uma sugestão opcional, é uma instrução direta. E não porque Jesus ignore as nossas necessidades, mas porque quer arrancar a raiz da ansiedade desde o mais profundo. Ele nos convida a olhar para as aves. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. E você não vale muito mais do que elas? Essa simples comparação revela toda a lógica do reino. No céu, primeiro vem o valor e depois a provisão. Muitas vezes acreditamos, quase sem perceber, que o nosso valor depende do que conquistamos ou do que temos. Como se Deus cuidasse de nós apenas se fôssemos suficientemente bons ou bem-sucedidos. Mas Jesus quebra esse pensamento pela raiz. Você é valioso porque é filho, porque carrega a imagem dele, e porque te ama, ele se compromete a cuidar de você. Quando você entende isso, quando realmente abraça essa verdade no seu coração, deixa de viver buscando uma aceitação que já possui. Para de tentar provar a Deus ou ao mundo que merece ser sustentado. Você já é amado. E isso libera um peso enorme que nem sabíamos que carregávamos, o peso de querer controlar tudo para nos sentirmos seguros. Agora, confiar na provisão de Deus não significa cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Também não significa deixar de planejar ou agir com responsabilidade. Significa algo mais profundo, que tudo o que você faz com descanso por dentro. Não com aquela pressa ansiosa que consome, mas sabendo que o seu esforço é importante, sim, porém, no fim, a última palavra sobre a sua provisão pertence a Deus. E quando você aprende a viver assim, começa a crescer dentro de você uma semente de contentamento, uma nova gratidão que não depende de ter mais, mas de reconhecer e desfrutar o que já tem. Algo que, em um mundo consumista como o nosso, é verdadeiramente revolucionário. Jesus também nos alerta sobre o perigo de viver preso à preocupação com o amanhã. Porque sim, a ansiedade tem esse poder. Rouba a alegria de hoje. E a verdade é que nenhum de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar sequer uma hora à sua vida. Pensar assim coloca tudo em perspectiva, não é? Assim como o povo de Israel no deserto aprendeu a depender do maná diário, nós também somos chamados a agradecer pelo que Deus nos dá hoje, confiando que amanhã Ele será o mesmo Deus fiel que sempre foi. E algo muito poderoso nesse processo é lembrar. Lembrar de cada vez que Deus proveu quando parecia impossível, de cada resposta, de cada bênção inesperada. Isso fortalece a sua fé para os desafios que ainda virão. Se você quer começar a viver nessa verdade, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Faça um inventário. Sim, reserve um momento para anotar todas as formas pelas quais Deus tem provido para você nos últimos dias, até mesmo nos pequenos detalhes. E celebre, agradeça.
Além disso, separe diariamente um tempo de silêncio, ainda que breve, apenas para reconhecer Deus nas coisas simples, na comida de hoje, no teto sobre a sua cabeça, na força para continuar. E cada vez que uma preocupação financeira ou material bater no seu coração, não deixe que ela cresça na sua mente. Transforme-a em uma oração curta e direta. Senhor, confio na tua provisão. Porque acredite, se Deus alimenta as aves, como não cuidará de você? Número 3. Depositar toda a ansiedade nas mãos de Deus. Você já sentiu como se carregasse uma mochila invisível que a cada dia fica mais pesada? Isso é a ansiedade, preocupações, medos, expectativas, tudo se acumulando até nos deixar exaustos, mesmo sem mover um único músculo. E é aqui que entra essa promessa poderosa de 1 de Pedro 5. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Não é um conselho qualquer, é uma ordem acompanhada de uma verdade que muda tudo. Deus cuida de você. Não pela metade, não quando sobra tempo. Ele cuida de você com amor constante e pessoal. E quando Pedro diz toda a ansiedade, ele também está incluindo aquelas pequenas preocupações que às vezes achamos insignificantes demais para levar a Deus. Cada detalhe importa para ele. Agora, observe a palavra que ele usa, lancem. Não diz compartilhem, nem consultem. Diz lancem, como quem deixa algo nas mãos de outro, porque já não lhe pertence. É um ato de transferência total. Consegue imaginar entregar a Deus essa mochila que você carrega? Cada pensamento pesado, cada medo que tira o seu sono, tudo. Porque enquanto continuarmos nos agarrando ao peso, pensando, eu consigo sozinho, ou isso não é tão grave assim, só estamos bloqueando a paz que Deus quer nos dar. A entrega verdadeira acontece pela fé, não pelos sentimentos. Talvez você nem sempre sinta que o peso foi embora, mas toda vez que a ansiedade voltar, você pode fazer o mesmo movimento, entregá-la novamente, uma e outra vez, até que o seu coração aprenda a confiar mais rápido do que teme. O mais lindo nisso tudo é que Deus não apenas pega a nossa ansiedade e a guarda em algum canto do céu. Não. Ele a dissolve no seu amor. Ele não lida com nossas cargas como alguém que simplesmente as empilha para depois. Não. Ele conhece a raiz de cada preocupação melhor do que nós mesmos conseguimos explicar. Às vezes, pensamos que precisamos de soluções específicas, mas Deus, em sua sabedoria infinita, vai direto ao coração do problema. E quando você começa a perceber o cuidado delicado e detalhado com que Ele cuida de você, algo muda por dentro. A autocompaixão se transforma em adoração. Você deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a se ver como filho amado de um pai que nunca te deixou sozinho. Claro, isso não é um ato único, algo que você faz uma vez e pronto. Precisamos desenvolver uma cultura pessoal de entrega contínua, porque a ansiedade nem sempre chega com força, às vezes entra devagar, sem que você perceba. Por isso, praticar pequenas orações suspiro ao longo do dia é tão importante. Aqueles momentos breves em que você diz a Deus, Senhor, isso também eu te entrego. E mais, compartilhar nossas cargas com outros crentes também é uma forma prática de viver o cuidado de Deus. Não fomos chamados para carregar tudo sozinhos. Somos corpo, somos família. Quero te propor algo simples, mas transformador. Crie a sua própria caixa de entrega. Pode ser uma caixinha real, onde você coloque papéis com suas preocupações, ou uma nota no seu celular, onde escreva aquilo que decide colocar nas mãos de Deus. De tempos em tempos, volte a essa lista e observe. Você verá como muitas dessas coisas que antes tiravam o seu sono, Deus já resolveu de maneiras que você nem imaginava. Isso vai alimentar a sua fé e a sua gratidão. E da próxima vez que você se pegar dizendo, e se eu não conseguir? E se faltar? Transforme essa pergunta em uma declaração. Mesmo que eu não veja a solução, eu sei que Deus cuida de mim.
Porque cada vez que você entrega a sua ansiedade, está dizendo ao céu e à terra que confia mais no cuidado dele do que nos seus medos. Número 4. Confie sem pistas. Deus endireita o que você não pode. Perceba que, muitas vezes, vivemos como se tivéssemos que ter tudo sob controle. Queremos administrar cada detalhe, antecipar cada resultado, garantir que nada saia do plano. Mas Provérbios 3 nos dá uma mensagem que corta essa ilusão pela raiz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não diz, confie em Deus quando tudo fizer sentido na sua lógica. Nem confie apenas no que você consegue entender. Diz, de todo o seu coração, e isso implica soltar essas reservas internas, esses por via das dúvidas que escondemos no fundo. Porque, sejamos sinceros, às vezes dizemos que confiamos em Deus, mas mantemos um plano B, caso ele demore ou não responda como esperamos. E o coração, deixe-me dizer, só tem um trono. Ou a nossa própria prudência se assenta nele, ou deixamos que Deus reine de verdade. Confiar em Deus não é um ato passivo. Não é cruzar os braços e dizer, bom, vamos ver o que acontece. É algo ativo, diário. Trata-se de reconhecer Deus em cada pequeno passo que damos. Não é sobre espiritualizar tudo, mas entender que cada decisão, por menor que seja, pode ser uma oportunidade para dizer, Senhor, guia-me aqui também. Às vezes, basta uma simples oração suspiro. O que queres que eu faça? Ou, este é o caminho certo, Senhor. Pequenos momentos de dependência sincera que, um após o outro, mantêm o seu caminho alinhado com o propósito de Deus. Porque confiar nele não muda apenas as grandes decisões da vida. Também transforma a forma como você enfrenta cada dia. E aqui vem o mais incrível. Quando você realmente solta o controle e permite que Deus assuma o comando, ele não apenas mostra o caminho, ele mesmo se encarrega de endireitá-lo. Não só te indica por onde ir, mas prepara o terreno para que você avance. Há obstáculos que pareciam impossíveis de mover, barreiras que você julgava intransponíveis, que simplesmente desaparecem quando é Deus quem abre o caminho. Claro, às vezes a direção que ele dá não é a que você escolheria. Nem sempre se alinha com a nossa lógica humana. Mas é aí que a fé amadurece. Quando você entende que, mesmo sem compreender o processo, pode confiar plenamente em quem escreve o final. E veja, há algo que precisamos encarar com honestidade. Querer controlar tudo não nos trouxe paz, trouxe. Pelo contrário, nos encheu de ansiedade, cansaço e frustração. Soltar o controle, embora no início pareça assustador, é o único caminho para uma paz verdadeira. Aquela paz que o controle prometia, mas nunca entregou. E sabe de uma coisa? O medo do futuro, essa voz que sussurra, e se as coisas não saírem como você espera, começa a desaparecer quando você se lembra de que aquele que escreve a sua história é bom, sábio e todo-poderoso. Cada vez que você experimenta a direção de Deus, ainda que nos pequenos detalhes, nasce em você uma nova coragem, uma confiança mais profunda para entregar também o próximo passo. Quero te propor algo muito prático para colocar isso em ação. Antes de tomar qualquer decisão, faça a si mesmo esta dupla pergunta. Eu orei? Eu reconheci Deus aqui? Você não imagina o quanto isso pode te ajudar a evitar caminhos tortuosos. E mais, observe e registre aquelas portas que Deus abre de forma inesperada. Aqueles momentos em que algo que parecia impossível se organiza de um jeito que só pode ser explicado pela mão dele. Guarde esses testemunhos, compartilhe-os, porque quando você celebra publicamente como Deus endireita os seus caminhos, não apenas fortalece a sua fé, você também encoraja outros a confiarem sem reservas. Número 5. Coloque o seu peso em suas mãos e sinta como ele te levanta. Você já se sentiu tão cansado emocionalmente que nem sequer tem forças para pedir ajuda? É como carregar uma mochila invisível cheia de pedras, que a cada dia fica mais pesada. E justamente aí,
Nesse momento em que você acha que não consegue dar mais um passo, Salmo 55 fala diretamente ao seu coração. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Não é uma promessa parcial, não é um talvez, é uma garantia. Deus não permitirá que você afunde sem esperança. Ele mesmo se compromete a te levantar, a te sustentar, a carregar o peso que você já não consegue suportar. Perceba que o salmista não diz, entregue uma parte das suas preocupações, mas entregue as suas preocupações, todas de uma vez. Há um convite para uma transferência imediata, para soltar esse peso agora, não quando você tiver mais forças, não quando tudo estiver mais claro, mas aqui e agora. E o que Deus promete não é um alívio momentâneo para que você aguente um pouco mais sozinho. Ele promete te sustentar de forma contínua. A decisão dele é firme, não permitirá que o justo caia e permaneça abatido para sempre. Você pode até tropeçar, pode vacilar, mas Deus não permitirá que você permaneça no chão sem que a mão dele venha te levantar. Ser sustentado por Deus não é uma ideia bonita apenas para momentos religiosos. É algo real, palpável. É sentir, no meio da sua fraqueza, uma força que não vem de você te levantando. É aquele momento em que, humanamente, você deveria ter desmoronado, mas algo dentro de você, ou melhor, alguém dentro de você, te mantém de pé. E o mais incrível é que Deus não delega essa tarefa. Ele não entrega isso a ninguém. Ele mesmo, com suas próprias mãos de amor, é quem te sustenta. Cada vez que você esteve prestes a cair, cada vez que sentiu que ia desistir, Ele estava ali, mostrando sua fidelidade não apenas com palavras, mas com ações, com cuidado real que você pode perceber. Claro, para viver isso, há algo que precisamos fazer: quebrar o ciclo da autossuficiência. Quantas vezes nos agarramos às nossas cargas pensando, eu consigo sozinho? E assim continuamos, presos no mesmo ciclo de cansaço e abatimento. O primeiro passo para sair disso é reconhecer a nossa limitação. E sim, no começo dói, humilha, porque tudo dentro de nós quer provar que somos fortes, que damos conta. Mas sabe de uma coisa? No reino de Deus, reconhecer a sua fraqueza não é o fim, é o início de uma nova força. E essa humildade de dizer, eu não consigo mais, se transforma com o tempo no seu testemunho de restauração. A história que você vai contar para mostrar como Deus levantou a sua vida quando você mais precisava. Uma das verdades mais lindas desse texto é que o sustento de Deus não depende das circunstâncias externas. Não importa se tudo ao seu redor parece desmoronar. O compromisso dele com você é interno, firme, inabalável. E quando o versículo fala jamais, significa exatamente isso. Hoje, amanhã e em cada nova tempestade que você enfrentar. Saber que você não está sozinho gera uma nova coragem dentro de você. Você começa a enfrentar desafios que antes te paralisavam, porque agora sabe quem é aquele que te sustenta. Quero te propor algo simples, mas poderoso. Quando orar, faça um gesto físico. Abra as mãos, levante os braços. Faça isso como um ato real de entrega, como quem diz-me, Senhor, aqui está o meu peso, eu não quero mais carregá-lo. E memorize esse versículo, grave-o no seu coração, repita-o quando a ansiedade tentar voltar, quando sentir o peso apertando novamente. Declarar isso em voz alta é uma forma de reacender a sua fé no meio da batalha. E não se esqueça de algo importante, busque apoio na sua comunidade de fé. Às vezes, Deus nos sustenta através dos braços de outras pessoas, através de uma palavra, um abraço, uma oração que chega exatamente quando mais precisamos. Número 6. Substituir o medo pela certeza ativa da ajuda de Deus. Sabe? O medo pode entrar tão facilmente na nossa mente que às vezes nem percebemos como ele vai roubando a nossa paz pouco a pouco.
E justamente nesses momentos em que tudo parece tremer dentro de nós, Deus fala com uma firmeza que cura. Por isso não tema, porque eu estou com você. Não se apavore, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41. Não é uma sugestão, não é um gostaria que você não tivesse medo. É um mandamento libertador. Não tema, não se angustie. Por quê? Porque você não está sozinho. O próprio Deus promete estar com você. E a presença dele não é simbólica, é real, viva, transformadora. Quando você entende que o Criador do universo é o seu Deus pessoal, próximo, que caminha ao seu lado, o medo começa a perder a sua força. Há algo impressionante nesse texto. Deus não se limita a dizer que estará ali como um espectador. Ele apresenta 4 ações que resumem o seu compromisso: estar, fortalecer, ajudar e sustentar. Pare um instante nisso. Estar significa que, mesmo quando você não sente nada especial, ele não vai embora, não desiste de você, não te deixa no meio do caminho. Fortalecer significa que quando as suas forças acabam, e todos nós chegamos a esse ponto, Deus não apenas consola, ele derrama nova força, dá vigor quando você pensa que não aguenta mais. Ajudar não é simbólico, é intervenção real. Deus entra na sua história, no seu problema, na sua luta. E sustentar com a sua mão direita vitoriosa significa que ele não apenas te levanta, mas faz isso garantindo que a vitória já está assegurada. Agora, imagine o que acontece quando você realmente acredita nessas 4 ações divinas. O medo, que antes te paralisava, começa a perder o seu poder. Você já não projeta derrotas na sua mente, nem vive esperando o pior. Em vez disso, começa a esperar livramentos, vitórias, saídas que antes nem conseguia imaginar. E quando você vive essa coragem que não vem de você, mas da confiança nele, você também passa a inspirar outros. Sim, a forma como você enfrenta os desafios se torna um sinal vivo para aqueles que ainda estão presos na ansiedade. Cada vitória que você experimenta se transforma em memória espiritual, uma reserva de fé que faz com que, da próxima vez, o medo tenha menos espaço para agir. Confiar que Deus está com você não é apenas sobre se sentir tranquilo, é sobre agir, avançar, viver o propósito que Ele planejou para a sua vida. Quando você sabe que a mão dele te sustenta, você começa a dar passos que antes te assustavam. Você sai da zona de conforto, diz sim a sonhos que havia abandonado, enfrenta desafios que antes pareciam grandes demais. O propósito de Deus começa a florescer na sua vida e você se torna um testemunho vivo de que a palavra dele é verdadeira. Cada decisão corajosa confirma ao mundo que a promessa de Deus não falha. Não é apenas um discurso bonito, é uma realidade que transforma vidas. E quero te deixar algo prático para começar hoje. Toda vez que um pensamento de medo tentar invadir a sua mente, transforme-o em uma declaração baseada em Isaías. Por exemplo, em vez de pensar, eu não vou conseguir, diga, Deus está comigo, me fortalece, me ajuda e me sustenta. Memorize esses 4 verbos: estar, fortalecer, ajudar, sustentar. Lembre-se deles sempre que algo te intimidar. E visualize, todas as manhãs, a mão poderosa de Deus te levantando, garantindo que você não enfrenta o dia sozinho. Se puder, compartilhe também com alguém da sua fé um testemunho recente de como Deus te ajudou. Isso não apenas fortalecerá a sua fé, mas também a de todos ao seu redor. Número 7. Deixe a angústia e entre no barco com Jesus no leme. Deixe-me te dizer algo. Jesus conhece perfeitamente aqueles momentos em que a angústia parece querer tomar conta de tudo dentro de você. Ele não é alheio às nossas batalhas internas. E justamente em um desses momentos, em João 14, ele olha nos olhos dos discípulos e diz: não se angustiem, creiam em Deus, creiam também em mim.
Não é uma frase bonita para decorar uma parede. É um mandamento cheio de ternura e poder. Jesus não estava falando em um cenário de calma. Pelo contrário, acabara de anunciar que seria entregue, que sua partida estava próxima. Os discípulos estavam confusos, com medo, e ainda assim, ele lhes dá uma resposta clara. Não deixem que a angústia governe o coração, transfiram essa emoção para uma confiança plena em Deus e nele. Porque confiar em Jesus não é um ato cego. É uma resposta lógica àquele que tem total capacidade de nos sustentar. Perceba algo. A confiança não cresce quando tentamos analisar todos os problemas, buscando entender cada detalhe. A confiança cresce quando deixamos de olhar para o tamanho da tempestade e começamos a contemplar a grandeza de Jesus. Cada vez que você se lembra do que Ele já fez por você, fortalece a certeza de que Ele não mudou e continua cuidando de você. E quando você conversa com Jesus em oração, essa confiança deixa de ser um conceito e se torna uma experiência viva. Cada palavra que você entrega na presença dele, cada suspiro, fortalece essa conexão. Além disso, a adoração tem um papel poderoso. Enquanto você adora, seu olhar se levanta do caos ao redor e se fixa no caráter constante de Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando Jesus diz, creiam em Deus, creiam também em mim, ele nos dá uma dupla âncora. 2 pontos firmes que sustentam o nosso barco, mesmo quando os ventos da vida se intensificam. Essa confiança dupla impede que sejamos levados de um lado para o outro por cada notícia ou dificuldade. Ela traz estabilidade e elimina aquela dúvida silenciosa que às vezes surge. Será que é suficiente? Confiar no Pai e no Filho garante que temos respaldo completo, respaldo eterno. E a comunhão diária com o Espírito Santo sela essa confiança dentro de nós, tornando-a cada vez mais profunda e firme. E claro, vamos ser sinceros, a angústia pode ser insistente. Não é que você confia uma vez e nunca mais sente medo ou inquietação. Não. Cada nova onda de angústia é uma oportunidade de fortalecer a fé, não de gerar culpa. O importante é reconhecer a emoção quando ela surge, não escondê-la, mas entregá-la conscientemente a Jesus. Cada vez que você escolhe confiar novamente, está treinando o seu coração. É como um músculo espiritual que se fortalece com o exercício constante. E compartilhar seus pequenos avanços, suas vitórias internas, com outros irmãos, cria um ambiente real de crescimento, onde somos autênticos, vulneráveis e nos encorajamos mutuamente a continuar confiando. Quero te propor algo prático para viver isso no dia a dia. Pratique a respiração confio. Simples assim. Inspire profundamente dizendo em sua mente, confio em ti, Jesus, e ao expirar declare, eu entrego a minha angústia. Faça isso sempre que sentir a preocupação, tentando ocupar o seu coração. E coloque João 14 em um lugar visível, no papel de parede do celular, no espelho, na sua mesa. Que seja um lembrete constante. Além disso, ao final de cada dia, registre um momento em que você conseguiu confiar mais do que se angustiar. Isso vai te ajudar a perceber o seu crescimento espiritual e te dará ainda mais motivos para adorar. Número 8. Entregar o futuro e o caminho ao Senhor. Você já percebeu como é cansativo tentar controlar cada passo da sua vida? É como dirigir em uma cidade desconhecida sem mapa, virando em cada esquina com medo de errar. Mas o Salmo 37 nos oferece uma alternativa muito mais libertadora. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não é apenas uma frase bonita, é um convite urgente para transferir a Deus os nossos caminhos e os nossos resultados. Observe essa palavra, entregue. Não diz esqueça, não diz abandone, diz entregue, que significa colocar algo nas mãos de alguém com um propósito, confiando que essa pessoa vai cuidar disso. E o verbo está no imperativo. Isso não é opcional se realmente queremos viver sem o peso constante da ansiedade.
Quando você entrega de verdade, não deixa áreas reservadas. Não é isso de, Senhor, eu cuido da minha carreira e tu cuidas da minha vida espiritual. Ou, eu controlo meus relacionamentos e tu o resto. Não funciona assim. Entregar é soltar tudo. Metas, tempos, métodos, até mesmo sonhos que temos medo de soltar por receio de Deus dizer não. Sabe o que acontece quando entregamos só uma parte? O restante continua drenando a nossa paz. A entrega real começa com honestidade. Dizer a Deus quais são os planos que temos medo de soltar, quais são os futuros que nos assustam. E o mais bonito é que, mesmo quando nos desviamos, o GPS divino recalcula. Deus não desiste de nós. Ele sabe como nos redirecionar para o melhor destino. E aqui vem uma promessa maravilhosa. Quando você confia e entrega, Deus age. Nem sempre da forma que esperamos, mas sempre da melhor maneira. Às vezes, Ele muda as circunstâncias. Às vezes, muda o nosso coração para que possamos caminhar na direção certa. Mas sempre há ação divina por trás da fé genuína. Entregar o seu caminho não te deixa no vazio. Pelo contrário, coloca Deus em movimento em áreas que você nem sabia que precisavam de intervenção. E muitas vezes, o primeiro sinal da ação dele não é algo externo, mas aquilo que começa a mudar dentro de você. Uma paz profunda, substituindo a ansiedade antes mesmo da solução aparecer. Quando você decide viver confiando que Deus está agindo, o próprio caminho se transforma. Você deixa de se preocupar a cada minuto com o destino final e começa a desfrutar da jornada. Aquela energia mental que antes era consumida pelos "e se der errado", agora é liberada para criar, sonhar e amar. Você deixa de caminhar com medo e passa a caminhar com propósito. E isso, acredite, inspira outras pessoas. Porque a fé verdadeira não transforma apenas você, mas também impacta quem está ao seu redor. Outros começam a perceber a sua paz, a sua confiança e se sentem encorajados a entregar também as suas próprias cargas. Quero te propor algo simples, mas poderoso para colocar isso em prática. Escreva um contrato de entrega. Pegue uma folha de papel, anote todos esses planos e decisões importantes que você tem em mente e, ao final, assine entregando tudo a Deus. Faça isso como um ato simbólico de dizer: Senhor, aqui está tudo, o meu caminho é teu. Ore sobre esse compromisso e coloque uma data. Depois, a cada 3 meses, volte a ele. Observe como Deus tem agido. Às vezes em grandes coisas, às vezes em detalhes que só você percebe. E cada sinal da mão dele, celebre. Agradeça imediatamente, mesmo que pareça pequeno. Porque cada passo confirmado fortalece a sua fé para continuar caminhando. Porque quando você realmente entrega o seu caminho ao Senhor, não apenas se livra do peso de decidir tudo sozinho, você também abre espaço para ver Deus agir de formas que superam os seus melhores planos. E acredite, caminhar com esse tipo de direção muda a vida para sempre. Número 9. Mente concentrada nele, coração em paz total. Perceba que muitas vezes pensamos que a paz é algo que simplesmente vem quando tudo na vida está tranquilo. Mas Isaías 26 nos revela um segredo muito mais profundo. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz verdadeira, a paz perfeita, não depende de que tudo esteja bem por fora. Depende de onde a sua mente está fixada. Não é questão de sorte, é questão de foco. Deus promete guardar, proteger ativamente aquele que mantém seus pensamentos ancorados nele. E isso é maravilhoso, porque não diz que teremos apenas um momento de calma. Diz que ele nos guardará como um sentinela que vigia de perto a paz que nos concedeu. O propósito firme que o texto menciona não fala de rigidez ou dureza emocional. Fala de constância interior, de uma mente que, mesmo quando os ventos mudam, continua olhando para o mesmo lugar, Deus. E claro, isso não acontece de um dia para o outro.
Direcionar os nossos pensamentos para Deus é um treinamento diário. É aprender a identificar aquelas distrações ansiosas, aqueles "o que vai acontecer" ou "e se não der certo?", e redirecioná-las intencionalmente para as promessas da palavra. Não é reprimir pensamentos, é redirecioná-los. Cada vez que você escolhe olhar para Deus, em vez de ficar preso aos seus medos, está fortalecendo um novo caminho na sua mente, um caminho de confiança que se torna cada vez mais natural. E deixe-me te dizer algo mais. A paz que Deus oferece não é temporária nem superficial. Não é um alívio emocional passageiro que dura alguns minutos e depois desaparece. É paz perfeita, completa, contínua. Uma paz que não depende de que tudo se resolva, mas que permanece mesmo em meio às circunstâncias mais agitadas, porque o seu interior está guardado pelo próprio Deus. E sabe o que é mais bonito? Essa paz se torna visível. Aparece na sua forma de falar, de reagir, de decidir. As pessoas começam a perceber que há algo diferente em você. E isso não é para sua glória, mas para que elas também desejem conhecer o Deus que pode dar esse tipo de paz. Ter um propósito firme hoje, em um mundo tão instável, é um verdadeiro testemunho. Quando tudo ao redor pressiona, muda e se abala, alguém que permanece firme na fé brilha como um farol. Essa firmeza não apenas te ajuda a tomar decisões com calma sob pressão, mas também inspira quem está ao seu redor. As pessoas veem em você um refúgio, um exemplo, e se sentem motivadas a buscar essa mesma fonte de estabilidade. Além disso, isso te prepara para enfrentar crises prolongadas e desafios inesperados sem que o seu mundo interior desmorone a cada dificuldade. Agora, se você quer começar a cultivar essa mente focada e essa paz firme, quero te propor uma prática simples. Faça uma pausa de paz várias vezes ao dia. Pare por 30 segundos, 5 vezes ao dia e repita Isaías em voz alta ou no seu coração. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deixe essas palavras se gravarem dentro de você. Você também pode colocar pequenos lembretes no celular com frases como "Deus me guarda em sua paz" ou "Confio plenamente em ti". São detalhes simples que, ao longo do dia, vão te ajudar a redirecionar a sua mente sempre que ela se desviar. E no final da semana, faça uma avaliação pessoal. Em quais situações você conseguiu manter a paz? Onde você perdeu o foco? Ajuste o seu caminho com graça, sem culpa, sabendo que cada pequeno avanço é um grande passo na sua caminhada de fé. Porque quando você mantém a sua mente concentrada em Deus, o seu coração aprende a viver em uma paz total, não como um visitante que vem e vai, mas como um amigo fiel que decide permanecer para sempre. Número 10. Mesmo no vale mais sombrio, sua presença ilumina o seu caminho. Perceba que caminhar por vales escuros é algo que, mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentamos. Não importa quanta fé você tenha ou o quanto ame a Deus, há momentos em que a vida te leva por caminhos que você não escolheu. E o Salmo diz sem rodeios: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." Você percebe algo? Davi não nega a existência do vale. Ele não finge que tudo está bem. Ele reconhece a escuridão, mas escolhe não ser dominado pelo medo. Não porque seja um herói espiritual, mas porque sabe quem caminha ao seu lado. O vale da sombra de que ele fala não representa a falta de fé, mas aquelas crises inevitáveis que todos atravessamos. Doença, perda, incerteza, momentos em que você não consegue ver nem o próximo passo. E dizer "não temerei" não é uma afirmação de autossuficiência, mas uma decisão baseada em relacionamento. Davi não confia na sua própria coragem, ele confia na presença de Deus. E ele menciona 2 instrumentos, a vara e o cajado. A vara corrige quando nos desviamos. O cajado resgata quando tropeçamos.
direção e proteção ao mesmo tempo. Deus não apenas caminha com você, Ele também te guia e te protege enquanto você avança. Reconhecer que você está em um vale não é falta de fé, é parte do processo. Há poder em admitir que dói, que existe medo, que nem tudo está sob controle. Porque ao reconhecer a escuridão, você abre espaço para que a luz de Deus entre. A fé não ignora a dor, ela dá um novo significado a ela. E quando você olha para trás e se lembra de outros vales que já atravessou com a ajuda de Deus, isso fortalece o seu coração com uma memória viva. Se Deus me tirou daquele, Ele vai me tirar deste também. Saber que Deus está comigo muda completamente a geografia emocional do vale. Ele deixa de ser um lugar de terror e passa a ser um caminho de transformação. A presença de Deus não elimina o perigo, mas diminui a distância entre você e o seu refúgio. Você não precisa correr desesperado para encontrar Deus quando tudo parece desmoronar. Ele já está ali, perto, atento, e a cada passo que você dá, a vara e o cajado dele trabalham a seu favor. Cada vez que ele te corrige, cada vez que te resgata, a sua confiança cresce, não apenas para este vale, mas para todos os que ainda virão. E algo muito importante: Deus não te leva ao vale para que você permaneça nele. O propósito é te conduzir através dele, rumo a novos pastos, a novas estações. Por isso o texto diz, ainda que eu ande. Não é um chamado para suportar passivamente, mas para avançar com esperança. Cada passo, por menor que pareça, te aproxima do outro lado. E no processo, você descobre novas dimensões do caráter de Deus. Sua paciência, sua força, sua ternura. E acredite, os testemunhos mais poderosos não nascem nos dias fáceis, mas nos vales escuros que você conseguiu atravessar com a ajuda dele. Quero te convidar a fazer algo muito pessoal e prático. Identifique qual é o seu vale hoje. Escreva. Mas não pare aí. Escreva também como a presença de Deus transforma a história que você está vivendo. Memorize o salmo e declare-o nos momentos em que a ansiedade quiser tomar conta, especialmente à noite. E aqui vai um gesto simples. Durante a oração, segure um objeto pequeno nas mãos, como uma caneta, e imagine que ele representa a vara e o cajado de Deus. Algo concreto que te lembre que você não está sozinho nem por um segundo. Porque mesmo no vale mais sombrio, ainda que você não veja a saída, a presença de Deus ilumina o seu caminho, e com Ele ao seu lado, cada sombra se transforma no cenário de uma nova vitória. Número 11. Fique em silêncio por um momento e deixe Deus te mostrar quem está no controle. Você já percebeu como é difícil parar em um mundo que o tempo todo nos exige correr, produzir, resolver? E ainda assim, no meio de todo esse ruído, Deus nos diz algo que parece até chocante para os dias de hoje. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Salmo 46. Não é uma sugestão opcional, é uma ordem direta, amorosa e firme. Deus está dizendo, pare seus planos, suas angústias, suas tentativas frenéticas de controlar tudo e simplesmente reconheça quem está no controle. Não é um chamado à inatividade, mas a um descanso interior que confia plenamente. A ansiedade, esse barulho interno que nunca se cansa de repetir, faça algo agora, é um dos maiores obstáculos para perceber a voz dele. Mas quando você decide aquietar-se, não por resignação, mas por fé, começa a experimentar, não apenas saber na teoria que ele é Deus de verdade, soberano sobre tudo. Esse aquietar-se não é passividade, nem resignação triste. É um ato de fé ativa, uma entrega consciente que diz, Senhor, eu confio tanto em Ti que não preciso forçar nada, nem correr desesperadamente. E isso, acredite, exige mais coragem do que continuar correndo sem direção. Silenciar as notificações do celular ou desligar a televisão é fácil comparado a silenciar as notificações internas.
aquelas vozes que sussurram na sua mente, que ampliam cenários futuros, que te acusam de não estar fazendo o suficiente. Praticar essa quietude regularmente treina o seu espírito para amadurecer. Você deixa de reagir impulsivamente a cada medo e passa a responder a partir de uma posição de confiança firme. Não é abandono, é aprender a se mover no ritmo do céu, onde Deus nunca se apressa, mas também nunca se atrasa. E observe algo mais que esse texto revela. Deus não quer apenas acalmar o seu coração de forma pessoal. Ele quer te mostrar que governa absolutamente tudo. Serei exaltado entre as nações, diz o versículo. O senhorio dele não se limita à sua situação atual, abrange o destino de toda a história. E se ele dirige o rumo de reinos e civilizações, como não cuidaria da sua situação específica, por mais complexa que pareça? Muitas vezes, os problemas parecem gigantes porque os isolamos na mente, como se fossem tudo o que existe. Mas quando você levanta o olhar e enxerga o panorama maior, lembrando que esse mesmo Deus abriu mares, fechou bocas de leões e ressuscitou mortos, entende que a sua crise, diante da soberania dele, perde o poder de te esmagar. O silêncio diante de Deus não apenas acalma o ambiente ao redor, ele transforma o seu interior. Aos poucos, aquele ruído que antes alimentava a preocupação começa a se dissolver em adoração espontânea. Você deixa de focar apenas em pedir soluções e passa a contemplar o caráter de Deus, sua majestade, sua bondade imutável. Você já não se define pelos seus medos, mas pela grandeza daquele em quem confia. E o mais bonito é que a sua própria vida começa a falar. Sem perceber, outros veem a sua paz em meio ao caos e se perguntam qual é o seu segredo. E então, você pode dizer com convicção: eu aprendi a aquietar-me e a saber que Ele é Deus, que Ele continua no controle. Quero te propor um exercício simples, mas profundamente transformador. Pratique 2 minutos de quietude 3 vezes ao dia. Apenas isso. Desligue tudo. Pare. Sente-se em silêncio. Respire devagar. E enquanto respira, repita no seu coração: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Não faça isso como uma técnica para conseguir algo, mas como uma declaração de entrega, de reconhecimento. Depois de cada momento de quietude, anote o que surgir no seu coração, sem forçar nada. Muitas vezes, Deus fala nesses silêncios de formas tão profundas que você não conseguiria perceber de outra maneira. Número 12. Uma palavra de vida pode levantar um coração abatido. Você sabia que a Bíblia não minimiza o peso da ansiedade? Ela não trata isso como algo que devemos simplesmente ignorar ou superar com força de vontade. Provérbios 12 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. É como se o próprio Deus dissesse: eu sei que a ansiedade pesa, oprime e pode esmagar as suas forças. A palavra abate aqui não é leve. Fala de um peso interior que afeta não apenas os sentimentos, mas todo o ser, corpo, mente e espírito. Mas observe o contraste. Não diz que o alívio vem necessariamente de uma mudança nas circunstâncias. O que traz vida, o que alivia o peso, é uma palavra bondosa, uma palavra certa, uma palavra que chega no momento exato. A linguagem que usamos tanto para nós mesmos quanto para os outros tem um poder criativo impressionante. Cada palavra que pronunciamos pode construir ou destruir. Quando você decide falar palavras de fé, mesmo em meio ao terreno seco da ansiedade, é como plantar esperança em um solo árido. Talvez no início você não veja resultados, mas está semeando vida. E não se trata apenas do que dizemos aos outros. O nosso diálogo interno, aquelas conversas silenciosas que temos conosco, pode ser o maior aliado ou o pior sabotador da nossa paz. Por isso, ouvir promessas bíblicas em voz alta, lê-las, repeti-las, não é apenas algo bonito, é uma forma de reforçar a verdade e combater as mentiras que a ansiedade tenta estabelecer.
e há algo muito bonito que podemos fazer. Não apenas receber encorajamento, mas também nos tornar fonte de encorajamento para outros. Uma cultura de palavras de vida pode transformar comunidades inteiras. Existem pessoas ao nosso redor com o coração abatido, carregando pesos invisíveis. E muitas vezes elas não precisam de um sermão ou de uma solução imediata. Precisam de uma palavra bondosa, de um versículo cheio de vida, de uma promessa que lembre que Deus não desistiu delas. É importante sermos sábios, não preencher o vazio com frases vazias como vai dar tudo certo, sem fundamento, mas escolher palavras alinhadas com a palavra de Deus, palavras com verdade e profundidade. Porque quando semeamos encorajamento, não levantamos apenas uma pessoa, fortalecemos toda uma comunidade diante da ansiedade que nos cerca. Agora, para vencer a ansiedade de forma pessoal, também precisamos transformar o nosso discurso interno. Cada vez que a mente começar com aquele monólogo negativo, e se tudo der errado? E se eu não for suficiente? Podemos responder com a verdade, mas Deus é fiel, mas Deus está comigo, mas Deus não falha. Não se trata de negar a realidade, mas de interpretá-la à luz da fé. Escrever versículos de encorajamento em um caderno ou mantê-los no celular pode ser uma ferramenta poderosa nos momentos difíceis. E praticar a gratidão em voz alta, seja por coisas pequenas ou grandes, reprograma a mente para focar na bondade de Deus, em vez de nos cenários de medo. Quero te propor um desafio prático que pode transformar o seu dia a dia. Crie o seu próprio banco de palavras de vida. Escreva uma lista de passagens bíblicas que levantem o ânimo, que falem da fidelidade, do amor e da força de Deus. E não guarde isso só para você. Todos os dias, escolha enviar um desses versículos para alguém, um amigo, um familiar, um colega. Isso se tornará um exercício mútuo de esperança. Além disso, antes de dormir, reserve 1 minuto para declarar em voz alta uma verdade bíblica. Permita que essa semente de fé seja a última coisa que a sua mente receba antes de descansar. Porque, acredite, uma única palavra de vida, dita no momento certo, pode levantar um coração que estava prestes a desistir. Número 13. Entregue o seu fardo e caminhe leve no ritmo de Jesus. Deixe-me te perguntar algo. Quantas vezes você já sentiu que o peso que carrega é demais? Não falo apenas de cansaço físico, mas daquele esgotamento emocional e espiritual que parece não te soltar. Jesus conhece perfeitamente esse cansaço e por isso faz um convite tão direto em Mateus 11. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perceba que ele não diz, façam mais esforço, nem aguentem um pouco mais. Ele diz, venham. É um movimento, uma mudança da autossuficiência para a dependência total dele. Não importa se o seu cansaço vem de problemas físicos, lutas emocionais ou batalhas espirituais. O convite abrange tudo. E o descanso que ele oferece não é uma recompensa por ser forte, é um presente recebido quando nos aproximamos do seu coração. Jesus não apenas promete alívio, ele também fala de uma troca preciosa, oferece o seu jugo. Para entender isso, imagine um jugo tradicional, aquele instrumento que une 2 animais para caminharem juntos no mesmo ritmo. Jesus não coloca um peso pesado sobre nós, nem nos observa de longe. Ele se une a nós. O seu jugo é suave, ou seja, não machuca, se ajusta ao nosso passo, nos ensina a caminhar no ritmo dele. E mesmo que ainda tenhamos responsabilidades, o peso se torna leve, porque ele carrega a parte mais pesada. Não caminhamos sozinhos, nem carregamos tudo com as nossas próprias forças. E aqui está algo que transforma tudo. Jesus nos chama a aprender do seu coração manso e humilde. Não se trata apenas de caminhar com ele, mas de absorver o seu jeito de viver. A mansidão não é fraqueza, como muitas vezes pensamos.
É força sob controle, uma força que não explode nem se descontrola. É aquela paz profunda que não responde ao estresse com desespero, mas com serenidade que vem de dentro. Quando imitamos esse coração, algo muda. Deixamos de carregar pesos extras que vêm do orgulho, da autoexigência, da necessidade de provar algo. O coração manso abre espaço para uma paz que transborda em tudo o que fazemos. Esse descanso que Jesus oferece não é algo ocasional, não é apenas para momentos especiais, é um descanso contínuo. Carregar o seu jugo é uma decisão diária. Por isso precisamos de práticas simples que nos mantenham leves. Momentos de silêncio, oração, entrega constante. É como parar e perguntar: estou carregando algo que Jesus não me pediu para levar? Porque se começamos a nos sentir esmagados novamente, não é porque o jugo dele mudou, mas porque talvez pegamos pesos que nunca foram nossos. Quero te sugerir algo muito prático. Todas as manhãs, visualize Jesus colocando o jugo sobre você. Imagine ele ajustando com cuidado sobre os seus ombros e dizendo: deixe-me carregar a parte mais pesada. E ao longo do dia, faça 3 checagens de peso. Pare e se pergunte com sinceridade: estou carregando preocupações, culpas ou expectativas que Jesus não me deu? Se estiver, entregue ali mesmo em oração. Você não precisa esperar desmoronar para voltar ao descanso dele. E ao final do dia, faça algo lindo. Agradeça. Reconheça pelo menos 3 momentos em que você percebeu o descanso dele durante o seu dia. Pode ser algo simples: um instante de paz no meio do caos, uma palavra de encorajamento, um peso que você sentiu ser aliviado. A gratidão não apenas honra a Deus, mas reforça na sua mente que a promessa dele é real e ativa. Então, se hoje você sente que o peso está demais, ouça novamente a voz dele: venha a mim, caminhe comigo, entregue o seu fardo e encontre descanso verdadeiro. Você não foi chamado para arrastar a vida, você foi convidado a caminhar leve no ritmo perfeito de Jesus.